Continuamos hoje com muita alegria e gratidão a Deus, os preciosos ensinos de Jesus sobre oração. Depois de ensinar a iniciar a oração do Pai Nosso com ênfase no lado paterno de Deus e que devemos nos comprometer para que a sua vontade seja feita na terra, confiando hoje com a provisão diária de amanhã, Jesus continua a ensinar outras dimensões que precisam estar presentes em nossas orações. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Jesus nos ensina a lidar com a confissão e com o perdão. Aqui o Senhor nos encoraja a uma atitude fundamental e muitas vezes difícil de fazer: confessar as nossas dívidas, os nossos pecados, ao nosso Deus e Pai em oração. Aqui há um importante ensino. Todos somos devedores, sempre temos dívidas que precisam ser confessadas ao Senhor e perdoadas por Ele. Não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos. Também aprendemos que não há espaço para aqueles que se julgam tão pecadores, a tal ponto de não poderem ser contados com aqueles que seguem a Jesus. Aqui, como ilustração do ensino, temos o relato de uma parábola contada por Jesus, a parábola do fariseu e do publicano, relatada em Lucas 18, 9 a 14, e inicia assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Nos dias de Jesus, os fariseus eram aqueles que se consideravam moral e espiritualmente perfeitos, zelosos quanto ao cumprimento da lei de Deus e se sentiam no direito de receber as bênçãos de Deus. Na sua oração, agradeceu por não ser como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, e ainda por não ser como o publicano. E aproveitou para desfilar suas virtudes. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nessa parábola havia também o publicano. Os publicanos eram uma classe de funcionários públicos que cobravam impostos do povo para o Império Romano. Eram conhecidos por sua corrupção praticada tanto contra o povo quanto contra o erário público. O Talmud classificava os publicanos como ladrões e assassinos e, portanto, além do alcance do arrependimento e da vida eterna. Ao contrário do fariseu, o publicano, enquanto orava, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Qual o ensino dessa parábola? Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado e concluiu dizendo: pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Nós lemos isso em Lucas 18, 14. E o fariseu? Sua oração não passou do teto. Ele apenas orava consigo mesmo, diz em Lucas 18, 11. Na sua oração, considerava sua suposta perfeição, achava-se capaz de viver à altura dos padrões de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados. Em 1 João 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os nossos pecados, contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração, tendo a consciência de que Deus sabe tudo a nosso respeito, muito mais do que nós mesmos sabemos. Quando somos absolutamente sinceros diante de Deus, Deus pode nos revelar coisas novas que ainda não estavam claras para nós, de realidades que só Deus é capaz de revelar. Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar os nossos devedores, como diz na oração. Talvez essa dimensão seja uma das mais difíceis de serem compreendidas por nós. A palavra perdão é usada muitas vezes indevidamente, quando usadas para situações que podem ser remediadas de algum modo. A palavra perdão só deve ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Aquela situação na qual o ofensor jamais terá como ressarcir. O Senhor nosso Deus, Ele nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, porque a nossa dívida para com Ele era impagável. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ensina que as obras não servem para nos justificar diante de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus que possa justificar alguma coisa diante dele. Ele, o Senhor, por sua infinita bondade, fez um plano de salvação, no qual nos perdoa através do sacrifício de seu Filho na cruz. Não havia nada que pudéssemos fazer para reparar o dano, o pecado da desobediência cometido contra Deus pelo homem. Perdoar é parar de cobrar a alguém uma dívida que não pode ser paga. Entretanto, saber o que precisamos perdoar e perdoar de fato tem uma grande distância. Como a oração pode nos ajudar? Orando por aqueles que não têm como reparar o mal que nos fizeram, até que o perdão se complete. O Senhor Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Nós lemos lá em Mateus 4:44. Jesus diz: "Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Jesus nos ensina também, na oração modelo, a lidar com a tentação e com o maligno. Diz a oração: "E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal." Jesus aqui nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Porque a tentação, em vez de ser um momento em que o crente mostre toda a sua capacidade moral, intelectual e espiritual, na verdade é um momento em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo que é mais poderoso do que nós. E ser tentado não é a mesma coisa que ser provado. Jesus nos ensina a pedir a Deus que nos livre da tentação. Foi por essa razão que, quando estava reunido com os discípulos, na noite em que foi traído, Jesus lhes advertiu: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Jesus nos ensina a orar, pedindo que Deus nos livre do mal. Ele nos ensina a orar, pedindo que Deus nos livre, proteja de todas as realidades, de todos os seres que existem, com a finalidade de destruir com a sua maldade. As Escrituras Sagradas atestam a existência de seres malignos. O maligno é denominado de várias maneiras na Bíblia: Satanás, pai da mentira, Beelzebul, tentador, príncipe desse mundo. E Jesus
teve ele mesmo que enfrentar a tentação do diabo no deserto, logo após o seu batismo. E também precisou lidar com muitas pessoas possuídas por espíritos malignos. Jesus nos ensina a orar, pedindo a Deus que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos podem atingir nossa vida. O apóstolo Pedro nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e vigilância. Lemos isso na 1 Pedro 5, 8 e 9. Jesus nos ensinou que vigilância e oração sempre andam juntas. Depois de descrever a armadura de Deus, Paulo, em Efésios 6, concluiu com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Os ensinos de Jesus sobre oração nos orientam e justificam a perseverança em orar, pois, primeiro, é orando que recuperamos a dimensão da paternidade de Deus e aprendemos a temer o Senhor. O Senhor é um Deus santo e devemos aprender a orar de maneira conveniente diante desse Deus maravilhosamente santo. O segundo ponto é que, por meio da oração, que nos comprometemos com Deus e com a sua vontade e aprendemos a descansar a respeito da provisão em todos os sentidos, a cada dia. Também é por meio da oração que aprendemos a confessar os nossos pecados e nos dispormos a perdoar. Também é por meio da oração que tomamos consciência dos livramentos de Deus e nos tornamos vigilantes para resistir às astutas ciladas do inimigo. Dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso eu melhorar? Confessar os meus pecados a Deus? Perdoar aquele que me ofendeu? Ou estar vigilante para resistir às ciladas do inimigo? Que o Senhor nos abençoe e ajude a cada dia a perseverarmos em oração diante dele. Em nome de Jesus. Amém.